Salve, salve! Isso aí, vamos lá, dando sequência ao nosso projeto Questões Comentada aí, banca Sebrasp. Ok, agora vamos falar um pouquinho operações com conjuntos. Então vamos destacar aqui essa relaçãozinha de operações com conjuntos. O que a gente precisa observar aqui, ó? A primeira operação que a gente pode destacar aqui é a operação da interseção. E o que quer dizer essa interseção aqui? O que há de comum, né? O que apresenta de igual para os dois, foi apresentado aqui na relação de igualdade, ou seja, essa parte aqui, ó, é comum aos dois. Então a gente chama de interseção aquilo que aparece nos dois conjuntos, certo? Em relação à nomenclatura, né, o que a gente pode observar? A gente tem aqui um conjunto A, um conjunto B. Então, em relação à nomenclatura, geralmente o que vai ocorrer aqui? O que vai aparecer? A e B. Então, ó, essa interseção aqui, ela é destacada por essa palavrinha E, né, que representa aí a interseção. Mas pode ser também o seguinte, ó, aquilo que é comum, né, que pertence os dois. Concorda? Ó, os dois, ou seja, também ambos, né? Pode aparecer essa relaçãozinha aqui, essa palavrinha aí, denominada de ambos. Ainda, né, a gente consegue observar aí também a palavra qualquer um, né? Aparece muito essa relaçãozinha também do qualquer um, ok? Então, ó, são as palavras, as relaçõezinhas que costumam apresentar aí. Além do mais, o seguinte, tem uma expressão muito comum que é tanto A quanto B. Ó, tanto A quanto B. Então, essa expressãozinha é muito comum aqui nessa relação da interseção. Ok, a gente também tem a operação da união. Ok, união agora quer dizer o seguinte, é tudo, né? União é o grupo, né, pegar todo mundo, ó. Então, na interseção a gente pegava apenas a parte central, que era comum aos dois conjuntos, agora a gente pega tudo. Ou seja, a gente pega tanto a parte comum quanto aquela parte exclusiva de A e a parte exclusiva de B. Então, a gente acaba unindo, né, juntando todos os elementos aqui, seja ele pertencente somente a A, somente a B ou aos dois. E aqui tem uma expressãozinha muito comum que aparece, que é o seguinte, é a expressão do pelo menos um. Pelo menos um. Então, se for pelo menos um quer dizer que pode ser apenas A é pelo menos um apenas B é pelo menos um e se for dois é mais de um, ou seja, pelo menos um quer dizer no mínimo um, mas também pode ser os dois, ok? Tranquilo? E a gente tem a relação também de diferença entre conjuntos, ó, a gente fala dessa relação da diferença entre conjuntos, destacando aqui também, ó, esses conjuntos. Ou seja, quando a gente fala da diferença, a gente está falando daquela relação mais exclusiva, de exclusividade para cada conjunto. No caso aqui, quando a gente pega a relação de A menos B, o que a gente observa? Ó, é aquilo que está apenas em A. Né? Se a gente subtrair o conjunto B aqui, fica aquilo que pertence a A. Da mesma forma, se a gente subtrair aqui, ó, o conjunto A do conjunto B, vai restar aquilo que é exclusivo ao conjunto B, né? Pertencente somente a B, apenas ao conjunto B. Essa relaçãozinha aqui de subtração. E as expressões mais comuns aqui que a gente observa é apenas A, ó, apenas A, somente A, então somente A. Aqui, né, a gente pode também relacionar da mesma forma, ó, apenas B, somente o conjunto B. Então a gente observa essas expressõezinhas, né, que representam aí a diferença. Pode ser também o seguinte, ó, pertence a A e não pertence a B,
Aqui eu teria a relação de pertence a B e não pertence a A, ou seja, né, está em A, né, na relação aqui seria assim, ó, está em A, mas não está em B. Está em A, mas não, ó, não está em B, ok? Da mesma forma que, ó, que a gente pode dizer o quê? Que está em B, mas não está em A, ok? Então, veja, ó, são as relaçõezinhas que a gente destaca aqui, né, entre dois conjuntos, né, que a gente pode trabalhar aqui, ó, a interseção, a união e a diferença. Pronto, isso aparece muito nos probleminhas, né? Se a gente ficar atento a isso, ocorre muito nos probleminhas. Certo, em relação a essas duas situações aqui, a gente tem que ficar atento com o apenas e não especificar ó, se é apenas A, se é apenas B, né? Então, quando fala esse apenas um e não especifica, é porque é a soma do apenas A mais o apenas B. Então tem que ficar atento aqui com relação a essa situação, ok? Mas vamos lá, vamos para as questões, vamos entrar em ação. Ok, beleza, olha só, o que diz aqui a questão? O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas nos diz que diz no que diz respeito às tarefas por eles executadas de identificação de vítima, ó, identificação de vítima, uma tarefa, e descoberta de crimes de falsificação, outra tarefa. Foi o seguinte: 300 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar, ó, qualquer uma, opa, essa palavrinha qualquer uma aqui quer dizer interseção, não é isso, professor? A gente acabou de falar sobre isso aqui. Exato. Interseção. Ok? Aí depois, ó, então quer dizer que esse 30 aqui representa a interseção. Aí depois diz o seguinte, ó, que 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar, ó, pelo menos uma das tarefas. A gente também falou sobre isso aqui, ó. O que quer dizer esse pelo menos uma aqui? Quer dizer união. União, ok? Então quer dizer que esse 180 representa a união. Então a gente falou sobre as duas palavrinhas. Lembra, ó, o qualquer, né? Qualquer um. Veja, ó, a gente está falando aqui do qualquer um. E a gente está falando o quê? Do pelo menos um, ok? Então pronto, então vamos nessa. Ó, aí pergunta o seguinte, considerando todos os 200, veja que a gente está falando aqui ó, dos 200, o universo aqui, né, que a gente está abordando, nessa situação, as informações dadas permitem inferir que exatamente 75 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar a tarefa de identificação de vítimas. Então, ó, identificação de vítimas, é isso que a gente quer verificar. Pronto. Então, o que a gente pode anotar aqui? São dois conjuntos. Veja que a gente tem aqui ó, dois conjuntos. Aí, a relação dos crimes, o que a gente tem? Né? O que está falando aqui sobre a respeito desses aspectos dos crimes? Ó, a gente tem o que? Identificação de vítimas e descobertas de crimes de falsificação. Então, vou abreviar. Eu vou chamar o seguinte, ó, de IV e DCF, ok? Pronto, então vamos lá. Eu posso chamar isso aqui de IV e de DCF. Pronto, IV e DCF. E o que a gente sabe aqui, ó? A interseção, não foi isso que a gente destacou aqui?
que essa relação aqui do 30 representa o quê? A interseção. Então, ó, e essa relação do 180, a união. Beleza, então vamos nessa. Então, a gente conhece aqui, vale 30, e ó, isso aqui tudo vale 180, né, que é a união. Pronto, perfeito. Aí diz o seguinte, né? Se isso aqui tudo, ó, né, vale 180, quer dizer, né, que a gente tem fora aqui quanto? 150, não é isso? A gente tem fora 150. Ok, então, ó, 150. Pronto. Aí, aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, no total, né, 200, aqui a gente vai ter mais 20. Pronto. Certo. Aí, ó, nessa situação, né, as informações dadas, a gente pode inferir que 75 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar. Ó, o que ocorre aqui? Quando eu falo aqui de 180, sobram 150. Eu sei que esse lado, né, se eu chamar aqui, ó, pegar aqui nem vou colocar vou colocar o seguinte, vou colocar um asterisco aqui e 2 asteriscos lá. Vou colocar aqui, ó, um asterisco nesse lado e aqui eu vou representar por 2 asteriscos. Então quer dizer o seguinte, que se a gente pegar essa relação, que quem sabe, ó, se a gente pegar essa relação aqui representada por asterisco e pegar outra relação representada por 2 asteriscos, se a gente faz essa soma, a gente tem quanto? 150, concorda? Ó, 150. Eu posso garantir que é metade, né? 75 para um lado, 75 para o outro. Não, eu não posso fazer essa garantia, né? Então, não tenho como afirmar, né, garantir essa relação aqui. Então, nesse caso aqui, o item está o quê? Ele está errado. Eu não posso pegar e dividir de forma igual. Se o problema não traz, não menciona que existe essa relação de igualdade, né? Então, eu não posso fazer isso, ok? Perfeito? É isso aí. Vamos nessa? Vamos seguindo. Situação hipotética. A Anvisa realizará a inspeção em estabelecimentos comerciais, que são classificados como bar ou restaurante. Então, veja, ó, bar ou restaurante. E naqueles que são considerados ao mesmo tempo bar e restaurante. Sabe-se que, ao todo, 96 estabelecimentos, ó, visitados. Ok? Então, a gente tem aqui uma relação que a gente pode representar aqui, né? Que é a relação que, ó, veja, de bar, restaurante e a relação de ambos. E aqui a gente tem um universo. Sim, esse universo, a gente já sabe ali, a questão nos informou que foram 96 estabelecimentos, dos quais 49 são classificados como bar. Então, ó, bar aqui, 49. Sim, e 60, ó, e 60 são classificados como restaurante. Então, restaurante aqui é igual a 60. Aí fala, nessa situação, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e restaurante. Ó, veja que agora que é a interseção. Esse E aqui, ó, o que quer dizer esse E? Interseção. Então é isso que o problema está querendo, ok? Né? A interseção. Pronto, então vamos nessa. O que a gente sabe aqui? Professor, mas eu não tenho informação com isso. Ó, a gente pode optar por 2 caminhos aqui. Um caminho é chamar isso aqui de x, que eu não sei, é um valor desconhecido, e obviamente que se isso aqui tudo é 49, ó, esse primeiro conjunto todo é 49, ali é x, desse lado é 49 menos x. E se o segundo conjunto todo é 60, e aqui a gente já tem x, do lado de lá exclusivo é 60
descontando o valor do x. Ok. Certo. Veja, né, o que mais que a gente tem aqui? Que o total, ó, é 96, né? Esse total ali é 96. Então, se a gente somar isso aqui, ó, se a gente pegar, ó, 49 menos x mais 60 menos x, tudo isso vai ser igual a 96. Logo, ó, o que a gente pode encontrar aqui? Esse menos x, que a gente pode realizar esse menos x com esse mais x, a gente pode aplicar aqui o cancelamento. A gente tem 49 mais 60, vai ficar 109, menos x é igual a 96. Logo, eu posso jogar esse 96 para cá, ó, então vai ficar 109 menos 96, e o menos x vai para lá, fica mais x. 109 menos 96, a gente tem o que aqui? 13. Então, 13 é igual a x. Ou seja, se 13 é igual a x, é porque x é igual a 13. Então, essa interseção que a gente está buscando aqui, ó, esse valor é igual a 13. Não é isso? Né? Essa relação de interseção, não é isso que a gente está buscando? Né? A interseção, ó, foi aquela relaçãozinha do i. Então, logo, interseção, pronto, é isso que a gente está querendo aqui. Sim, então quer dizer o seguinte, ó, 13 é mais, está dizendo que há mais de 15, então 13 é mais de 15? Não, professor, né? Não é mais, 13 é menos, então o item aqui está o quê? Está errado, ok? Mas tem um atalho, tem uma relação prática que a gente pode resolver essa questão sem precisar fazer a equação. Quem não é fã de equação aí, a gente tem uma fórmula que a gente pode, né, trabalhar aqui. Olha só, né, vamos verificar. O que a gente sabe aqui? A gente diz o seguinte, ó, que ao todo são o quê? 96. Então, a gente sabe o seguinte, que existe um total aqui que é igual a 96. Aí dos quais 49 são pares, então bares, o que a gente tem? 49. 60 são restaurantes, então restaurante igual a 60. Pronto. Quando a gente soma isso aqui, o que a gente vai obter? Ó, 9, 109. Concorda? Se a gente soma tudo isso aqui, né? Então, ó, com essa soma aqui, a gente vai obter, né, 109. Esse 109 aqui bateu, fechou o total que a questão estava, né, nos formando? Não, a gente tem aqui o chamado total falso. Ó. Esse 109 aqui, ele é um total falso. Então, logo, o total verdadeiro, esse que a questão nos dá aqui, nos fornece, é o chamado total verdadeiro. Esse total verdadeiro aqui, ó, é igual a quanto? A 96. Professor, deu o mesmo valor que foi lá, não é isso? Ó? A gente tinha aqui 109 menos 96. Exatamente. Então, ó, na relação prática, o que a gente pode fazer? Toda vez que a gente quer calcular uma interseção, basta o quê? Pegar total falso menos total verdadeiro. Então, se a gente faz isso aqui, a gente acaba descobrindo aí, ó, né, o valor dessa interseção. Observe, qual é o total falso aqui? 109. Então, se a gente pega, ó, 109 menos, qual é o total verdadeiro? 96. Quando a gente subtrai, a gente vai obter quanto aqui? 13. Então, veja que o 13 aqui, ó, é o resultado da interseção. Então, ó, para calcular, para achar essa interseção, basta o quê? Que a gente, né, pegue, some todo mundo aqui, ache o total falso e faça a subtração pelo total verdadeiro. Quando a gente faz a comparação, o que a gente obtém aqui? Ó, que 13 está dizendo que é mais do que 15, ó. 13 é mais do que 15? Não. Então, o item aqui está o quê? Está errado, ok? Então, veja, simples, prático. Agora, esse macete, essa dica aqui, ó, só vale para dois conjuntos, viu? Isso aqui não vale
para 3 conjuntos, apenas para 2 conjuntos. Certo? Vamos lá, vamos seguindo, vamos ganhando mais experiência. Mais uma questãozinha. Diz o seguinte: em uma blitz de 150 veículos parados, então já sabe o total. Beleza? Concorda? Então 150 aqui é o total fornecido pela questão. 60 foram flagrados com extintor de incêndio, extintor de incêndio com data de validade vencida. E 45, né? 45, o motorista estava sem documento de habilitação para dirigir. O total de veículos em pelo menos uma dessas duas situações foi 90. Que quem sabe, a gente tem uma relação primeiro que extintor de incêndio, vou colocar assim, extintor, não é isso? A relação do extintor. E aqui a relação de que? Da habilitação. Então, primeiro problema no extintor, segundo problema na habilitação. Pronto. Aí diz que, né, a relação que a gente tem, o total, o universo, né, então a gente tem esse universo que é 150. E a gente sabe que esses dois aqui, que essa relação aqui, a união entre os dois, não é isso? O que está dizendo? Qual foi o termo utilizado? Pelo menos uma dessas duas situações. 90. Então, essa união aqui, é igual a 90, certo? Se essa união é igual a 90, quer dizer que aqui fora tem quanto? Tem 60, concorda? Né? Tem 60, não é 150? Se aqui tudo tem 90, aqui fora tem 60. Então, logo, é exatamente isso que a questão está querendo, O que a questão busca aqui? O número de veículos que não apresentaram as irregularidades mencionadas. Então, não apresentaram as irregularidades mencionadas. Os que apresentaram as irregularidades, quantos foram? 90. Desse total de 150, os que não apresentaram, 60. Então, veja o seguinte, muito fácil, muito tranquilo. A gente usa o raciocínio aqui, lógico, né? Letra C. Resposta certa, correto. Ok? Perfeito? Então, é isso aí. Então, são detalhes bem práticos, bem simples, que a gente consegue observar através do quê? Né? De relações práticas. Primeiro, se eu tenho dois conjuntos, e aí eu conheço a interseção, eu vou partir dessa interseção para eu ir, né, completando o restante. Se eu não conheço a interseção de dois conjuntos, o que eu posso fazer? Eu posso somar tudo que foi dado, né, a relação dos conjuntos aqui, e pegar o que? Esse total encontrado, que é o total falso, e subtrair pelo total verdadeiro informado pela questão. Aí a gente tem exatamente o que? Essa relação da interseção. E aí a gente pode partir dessa interseção e descobrir os outros valores. E quando a gente conhece também o universo entre os dois conjuntos, e a gente sabe um total, se a gente subtrair esse universo dos dois conjuntos desse total, o que sobrar é o nenhum, quer dizer que não está relacionado a, né, as duas situações mencionadas aqui. É isso aí. Bons estudos!